É proibido criticar ministro do STF? Fica aqui que a gente vai bater um papo sobre isso. Ontem tivemos a quase interminável leitura do voto do ministro Luiz Fux no julgamento do núcleo golpista, considerado o núcleo crucial, o núcleo de Jair Bolsonaro, no golpe que fracassou na virada de 2022 para 2023. E aí, alguns setores do bolsonarismo, a esquerda está criticando o ministro do STF. Gente, pode criticar o ministro do STF, sim. E aí que a gente vai ver uma grande e absurda diferença entre os bolsonaristas, e não vou nem dizer a esquerda, entre os bolsonaristas e os democratas. Porque você pode criticar a decisão judicial. Aqui no Brasil tem uma frase que eu acho péssima, que é: não se pode, decisão judicial não se discute, se cumpre. Não, decisão judicial se discute sim, mas se cumpre, mas se discute, se critica, se recorre, até onde for possível. Então não tem essa história que decisão judicial não se discute. Discute sim, juiz também erra, inclusive. E o voto de Fux ontem foi um festival de erros, que já vem sendo analisado aí por vários setores da mídia e por juristas. É um voto bizarro, em que eu já expliquei aqui, ele está divergindo dele mesmo, da própria história dele como ministro do STF. Mas onde é que eu quero chegar? Nós temos no Brasil dois comportamentos completamente diferentes. E aqui não é uma questão entre esquerda e direita, é uma questão entre bolsonaristas, que são a extrema-direita no Brasil, com seus tentáculos, e os democratas. Pessoas democráticas, quando um juiz toma uma decisão, você discorda, critica, aponta por que você discorda daquela decisão e faz a crítica. Muitas vezes pode ser dura, inclusive. Você pode dizer que a decisão de Fux foi uma decisão covarde, porque nós temos aqui um contexto em que o Brasil está sofrendo pressões externas e que Fux mudou o comportamento que ele vinha tendo na primeira parte dos julgamentos, dos bagrinhos, como se chama. Ele mudou o comportamento completamente e ele é considerado um dos ministros mais punitivistas da história do STF. Para você ter ideia, esse ano ele negou 99% dos pedidos de habeas corpus que vieram para ele. Um deles, para um cidadão que roubou 5 desodorantes. Ele rejeitou o princípio da insignificância. Então, eu acho que a gente tem que analisar as questões pelo contexto e pelo fundamento da crítica. O que acontece? Os bolsonaristas, eles não criticam simplesmente uma decisão judicial, a postura de um ministro. Não, eles querem extirpar o ministro. Eles querem tirar o ministro da corte, simplesmente. É CPI de lava-toga, é impeachment de ministro. Ah, não gostei da decisão, tem que tirar o ministro. Gente, a diferença é tão clara, tão límpida, tão escancarada, que não tem o que discutir. Você pode criticar, deve-se criticar. O voto de Fux é muito criticável. O voto de Alexandre de Moraes, o de Dino, também podem ser criticados. Você precisa fundamentar a crítica e reagir ao criticar de forma democrática. A discordância é uma essência da democracia. Então não tem nenhum problema em criticar o voto de qualquer magistrado, o julgamento. Você não pode, simplesmente porque não gostou da decisão, querer que o cara seja expulso, extirpado do mundo jurídico. Essa é a grande diferença entre quem tem espírito democrático e de quem tem uma mentalidade autoritária. Essa é uma reflexão que eu acho que é muito importante a gente fazer para qualificar o debate público no Brasil, que anda sendo muito rebaixado por uma extrema-direita chechelenta, caótica, incoerente e, acima de tudo, que não tem nada a propor ao Brasil. Gostou desse comentário? Deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário também, dizendo se concorda, se discorda, mas eu reforço, se for discordar, fundamenta. Valeu!